Olá, meus amigos, vamos então dar continuidade à nossa matéria de Prática Jurídica 2. E na aula passada eu havia encerrado com vocês toda a análise da Lei 11.788, que é a lei geral então que vai tratar aí dos direitos, deveres e todo o detalhamento próprio do estágio, né, da relação de estágio. Hoje, especificamente, eu quero tratar com vocês sobre a relação de estágio, mas aqui voltada à advocacia. Afinal, o nosso grande interesse aqui é justamente do estagiário em direito e, sobretudo, aquele que deseja estagiar aí com um escritório de advocacia, com advogados e tudo mais. E para tanto, então, nós temos lei específica que vai tratar sobre essa relação de estágio da advocacia, tá? Só já dou um alerta para vocês de antemão que não vou tratar especificamente do estágio no Ministério Público, estágio na magistratura, porque normalmente aí cada um desses órgãos tem um procedimento próprio, mas que consiste basicamente em realização de um processo seletivo para a escolha desses estagiários. Para ficar com dois exemplos apenas. No Ministério Público de São Paulo, Ministério Público do Trabalho, eles fazem um processo seletivo, aí normalmente a partir do segundo, terceiro ou até mesmo quarto ano. Ministério Público do Trabalho a partir do quarto ano de faculdade e Ministério Público Estadual a partir do segundo ou terceiro ano de faculdade, para que escolha os seus estagiários. Então tem uma provinha teste específica lá que você deve prestar para ser aprovado. Defensoria Pública do Estado de São Paulo, mesma coisa. Também tem um processo seletivo próprio, uma prova que deve ser realizada lá para o ingresso. Mas aí nós temos então questões bastante específicas e que é tratado no edital desse processo seletivo e que não tenho condições aqui de trazer regras gerais para vocês e trabalharmos na aula. Por isso, vou falar aqui estritamente do estágio na advocacia, que nós temos então a previsão lá na Lei 8.906 de 94, que é conhecida também como Estatuto da OAB ou Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Então ela vai regulamentar não só a questão dos estagiários na advocacia, como principalmente vai tratar aí de regulamentar a profissão do advogado, tá bom? E com isso, então, vamos pensar algumas das informações aqui que estão nessa Lei 8.906. E para começar a nossa análise aqui especificamente, preciso destacar o seguinte. Afinal, quando que se aplica a Lei 8.906 e quando que aplica a 11.788? Dá para aplicar de maneira conjunta, não dá? Como que funciona? Veja só, as duas funcionam aí de maneira conjunta. Mas nós temos que traçar uma diferenciação aqui essencial entre elas. Porque é o seguinte, para o estágio na advocacia, é possível que você faça o estágio com a carteirinha própria de estagiário da OAB, assim como você pode ser estagiário em direito sem a carteirinha de estagiário da OAB. Olha só, se você for estagiar sem a carteirinha, aplica-se a você basicamente a Lei 11.788, quase que exclusivamente. Tá? Salvo aqui um ponto ou outro que eu vou destacar para vocês, mas é praticamente exclusiva a aplicação da Lei 11.788. Enquanto que, se você tiver a carteirinha da OAB, aplica tanto a Lei 11.788 como também a 8.906. Tá bom? Por que uma ou outra? O que muda de um caso para outro? Porque com a carteirinha, você pode realizar determinados atos dentro de um processo de maneira autônoma,
sem a necessidade aí de auxílio de um advogado ou então a supervisão direta, imediata de um advogado. Mas isso nós já vamos falar em breve, tá bom? Vamos entender então. Olha só, primeiro que eu quero mostrar para vocês, qual que é essa carteirinha aí da Lei 8.906? Essa aqui que está na sua tela, tá? Então ela é praticamente igual à do advogado. A diferença é que o do advogado é vermelha, né? Então a parte está escrito aí, tem fé pública, tudo mais, aí uso obrigatório, aí é em vermelho. Enquanto a do estagiário é azul e, obviamente, ali identidade de estagiário que está escrito, na do advogado está escrito identidade de advogado, tá? De resto, muito parecido aqui as duas carteirinhas. Legal. Visto então como que é uma, como que é a situação de cada uma de outra, vamos ver aí quais são as atividades então que um estagiário de advocacia pode realizar conforme a Lei 8.906. E o primeiro dispositivo que eu quero destacar aqui é o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 8.906. Olha só, o estagiário de advocacia regularmente inscrito pode praticar os atos previstos no artigo 1º na forma do regimento geral, em conjunto com o advogado e sob responsabilidade deste. E quais são esses atos lá do artigo 1º, melhor dizendo? Olha lá o artigo 1º. São atividades privativas da advocacia. Inciso 1º, a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Corta fora o qualquer aqui, porque foi julgado aí inconstitucional, conforme a ação direta de inconstitucionalidade 1127, tá? Não vou aqui me estender nessa explicação desse qualquer aqui, mas entendo que temos na primeira instância da Justiça do Trabalho e também nos juizados especiais possibilidade de alguém propor ação sem estar representado por um advogado, tá bom? Então, por isso que foi declarada aí inconstitucional essa expressão qualquer. Então, pode postular órgão do Poder Judiciário aos juizados especiais, mas não é qualquer deles. Mas veja, para fins aqui da nossa aula, então, pode aí propor ação junto com o advogado, ou seja, assinando a petição junto o estagiário, né? Ele aí qualquer petição inicial, ele pode então postular aí, ou então protocolar petições, assinando junto com o advogado, aí perante o Poder Judiciário, tá bom? Então vai ter lá, na sua petição, vai ter um espaço para o advogado assinar e pode colocar, se ele quiser, se achar interessante, né, daí a escolha do próprio profissional, por vezes é interessante para dar mais confiança, né, para dar mais um incentivo ao estagiário, que se ele ajudou na elaboração daquela petição, você coloca o nome dele ao lado ou embaixo ali, com o seu número próprio da OAB estagiário, né, para ele assinar a petição também, tá bom? Só uma coisa, isso não implica em responsabilidade do estagiário sobre o processo. Tá? A responsabilidade é do advogado. Isso aí é somente uma inserção que você pode fazer na petição para que o estagiário tenha mais contato aí com a atividade cotidiana. Mas qualquer problema que dê aí que envolva a questão de responsabilidade, quem se responsabiliza é o advogado que assinou, não o estagiário, tá bom? Muito bem. Segunda aí, atividade, que está no inciso 2º. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Então veja só, nessas atividades em que você vai aconselhar uma das partes, então você vai aí orientar essa parte aí, o estagiário pode estar acompanhado e sempre acompanhado do advogado para que ajude aí nessa orientação, tá bom? Então vai estar lá o advogado, o estagiário e o cliente. E daí então o advogado vai passar as orientações, podendo ser auxiliado aí pelo estagiário em algum ponto ou outro, tá? Então ele pode participar sempre em conjunto. Estagiário exclusivamente atendendo o cliente não pode. Isso é vedado, tá bom? Muito bem. Disso então,
Como que você pode aí ingressar, pedir aí sua inscrição como, como estagiário para conseguir sua carteirinha? Para isso, então, você tem que preencher o que está previsto no artigo 9º da Lei 8.906. Olha só o artigo 9º. Para a inscrição como estagiário, é necessário 1. Preencher os requisitos mencionados nos incisos 1, 3, 5, 6 e 7 do artigo 8º. Vamos ver o que é o 1, 3, 5, 6 e 7 do artigo 8º? Sobe aqui um pouquinho. Olha só. O artigo 8º vai falar quais são os requisitos para ser advogado. Então, alguns desses são necessários para ser estagiário. Primeiro deles, capacidade civil. Então, você tem que ser capaz, não pode ser relativamente nem absolutamente incapaz. Segundo, você tem que ter aí título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro, tá? Então, capacidade civil, título de eleitor e quitação do serviço militar. Também, você precisa não exercer atividade incompatível com a advocacia. E aqui, já vou dar um destaque sobre esse requisito para vocês. A ideia de ter idoneidade moral e prestar compromisso perante o conselho. Tá bom? Vamos entender então o que é esse negócio de não exercer atividade incompatível, idoneidade moral e prestar compromisso perante o conselho? Olha só. Primeiro, a ideia de não exercer atividade incompatível. Veja só. Aqui a ideia é que você não pode, por exemplo, ser aí, digamos, um servidor público, já atuando, por exemplo, lá em um cartório de alguma vara judicial. Você não pode exercer uma outra atividade propriamente jurídica, ou então a sua atividade vai justamente contrária a uma atividade de advocacia. Então você representa pessoas aí e que você não pode representar também como advogado. Então, é meio que cada caso. Você tem que verificar quais são as suas atribuições e ver se isso tem compatibilidade com a sua atividade de advogado, né? Ou futuro advogado. E no caso aqui especificamente, para poder ser estagiário dentro da advocacia. Então, se você trabalha como um escrevente de cartório, é incompatível que você faça estágio como advogado. E por quê? Se o escritório propor uma ação no cartório que você trabalha, há aí uma grande chance de ter dúvidas acerca de ter aí como se diz? De você ter um favorecimento às causas desse escritório, por exemplo. Né? Então, não pode. Mas veja, a exceção que nós temos sobre isso está lá no artigo 9º, parágrafo 3º dessa lei. Olha só o que ela diz. O aluno de curso jurídico que exerça atividade incompatível com a advocacia pode frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior para fins de aprendizagem, vedada a inscrição na OAB. Então, olha só, para ser estagiário com carteirinha, você não pode. Mas se você precisar fazer estágio dentro da faculdade para obter o diploma, aí tudo bem, não tem o que fazer. Então, mesmo você sendo escrevente, aí você tem que acabar realizando aquela atividade própria de prática para poder se formar, né? Então, não há incompatibilidade nenhuma, tá bom? Só se for esse caso específico aí. Outro ponto que é a questão da idoneidade moral. Aqui a questão da idoneidade moral é complicado de se falar exatamente o que é. Mas a ideia de que a pessoa não realiza atos na sua vida, não pratica atividades que vão contrárias a tudo aquilo que é, vamos dizer, defendido pela própria OAB. Então, se a pessoa reiteradamente defende injustiças, violações a direitos, se ela tem um comportamento que vai ao contrário daquilo que se exige para a profissão de advogado, né? Então, todo esse comportamento aí vai contra a idoneidade moral.
e por isso mesmo pode aí ter uma vedação à sua inscrição como estagiário ou como advogado, tá? Lógico, não é aqui uma vedação de ideia aqui extremamente conservadora. Nós temos que pensar aqui, então, atividades que realmente não condizem com a postura de um advogado. Então vamos dizer até, por exemplo, uma pessoa que reiteradamente se manifesta contrária, inclusive com xingamentos, aos advogados em redes sociais e agora pede a inscrição. Ou então que, de certa maneira, ofendeu aí algumas prerrogativas dos advogados. Veja, vai mostrar que a pessoa não tem idoneidade moral. Prática de certos crimes, que mostra também compatibilidade com a atividade advocatícia, também pode ser uma violação à idoneidade moral, que pode, então, vedar a inscrição tanto como estagiário como advogado. E, finalmente, o último requisito lá, que era prestar compromisso perante o conselho. Do que se trata isso? A ideia é que você tem um momento solene próprio em que você recebe a carteirinha lá de estagiário da OAB. E que você então tem que fazer um juramento perante a OAB de que você exercerá plenamente as suas funções como estagiário da advocacia. Tá bom? Então é essa a ideia de prestar compromisso perante o conselho. Beleza? Muito bem. Então, esses são os primeiros requisitos que você precisa cumprir para ser inscrito como estagiário. Vamos para o próximo. O próximo, simples e fácil, é ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. Tá bom? Então você tem que ter aí sido admitido em algum estágio. Porque não faz sentido você ser estagiário sem ter sido admitido. E daí, veja só. Aquela parte concedente do estágio, o escritório aí, por exemplo, veja que ele tem que seguir todas aquelas regras que estão na Lei 11.788. Por isso que eu falei que a aplicação das duas leis é concomitante. Então ele tem que ir lá fazer aqueles relatórios, ele tem que garantir aqueles seus direitos como estagiário, então complementa com essas regras da Lei 8.906, tá bom? Aplicam-se as duas aí, certo? Vamos para a duração do estágio de advocacia. Parágrafo 1º do artigo 9º. Olha só. O estágio profissional de advocacia, com duração de 2 anos, realizado nos últimos anos do curso jurídico, pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior, pelos conselhos da OAB ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacia credenciados pela OAB, sendo obrigatório o estudo deste estatuto e do Código de Ética e Disciplina. Tá? Código de Ética e Disciplina aqui não é objeto da nossa aula, tá? Então, só sugiro a leitura, que é interessante para vocês conhecerem, mas não é objeto aqui. Mas o que nos interessa nesse parágrafo 1º? Nos interessa principalmente a ideia que o prazo do estágio é de 2 anos, até aqui igual à Lei 11.788, que ela vai complementar com a ideia que pessoa com deficiência pode ultrapassar os 2 anos, né? Não tem limite o estágio. Mas aqui temos uma diferença crucial. Se você é estagiário com a carteirinha de estagiário da OAB, você só pode realizar esse estágio com carteirinha nos últimos anos do curso jurídico, ou seja, no 4º e no 5º ano. Então, se você quiser fazer estágio do 1º ao 3º ano de faculdade aí, você só pode fazer conforme lá a Lei 11.788, sem carteirinha de estagiário da OAB. Agora, no 4º e 5º ano, você pode requisitar essa carteirinha, então ter aí essas prerrogativas a mais, tá bom? Muito bem. Parágrafo 2º desse artigo 9º. A inscrição do estagiário é feita no conselho seccional em cujo território se localize seu curso jurídico. Então, se você faz aí faculdade, né, na PUC Campinas, então a sua inscrição como estagiário será aqui na seccional de Campinas, tá bom? Nada difícil, nada diferente disso.
Parágrafo 4º. O estágio profissional poderá ser cumprido por bacharel em Direito que queira se inscrever na ordem. Também, regra aqui tranquila, tá? Que o estágio, então, pode ser feito aí por aquele que, inclusive, já encerrou o curso de Direito, né? Então já é bacharel em Direito, mas que ele pretende, posteriormente, então, fazer a inscrição na ordem, passando aí no exame da OAB. Tá bom? Muito bem. Nada também são só flores, né? Não temos aí também só esses direitos, temos esses requisitos e tudo mais, mas temos aí que nos atentar também que o estagiário pode praticar infração disciplinar e ser penalizado por isso. E qual que é a infração disciplinar? Olha só, no artigo 34, caput vai dizer aqui que constitui infração disciplinar. E nós vamos lá para o último inciso, que diz que constitui infração disciplinar praticar o estagiário ato excedente de sua habilitação. Então, todos aqueles atos que eu vedei lá para vocês inicialmente, né? O estagiário propor ação de maneira autônoma, independente, atender clientes sozinhos, né? Fazer então aí consultas, fazer aí então orientações de maneira exclusiva. Tudo isso aí é infração disciplinar desse estagiário e que então será punido pela OAB. E como que será punido? Ele será punido pela pena de censura, conforme o artigo 36, inciso 1º. Olha só, a censura é aplicável nos casos de 1. Infrações definidas nos incisos 1 a 16 e 29, que é o nosso interesse aqui, do artigo 34. Então veja, aplica-se a pena de censura. E o que é a censura? Vai ter lá constado de maneira privativa, sem qualquer publicidade, no seu assentamento lá na OAB, que você sofreu essa pena de censura, que você já cometeu alguma infração, tá? Isso é bastante ruim, porque pode no futuro, a depender aí da gravidade da sua violação, impedir que você consiga posteriormente se inscrever nos quadros da ordem como advogado, né? Então, aí é um registro permanente que fica lá que você já sofreu essa pena de censura, tá bom? Então, é muito perigoso aqui. Você tem que evitar, então, essas situações para não sofrer essa punição e condenar, digamos assim, um futuro seu que você pode ter aí brilhante na profissão, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, essas aí eram as informações que eu gostaria de tratar aí com vocês sobre o estágio na advocacia, tá bom? E então, na próxima aula, trataremos de um outro tema muito diferente aí acerca da nossa disciplina de Prática Jurídica 2, tá bom? Então, muito obrigado a todos e até a nossa próxima.